Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E a casa de vocês. A casa é nossa. Então vamos à nossa prece de abertura. Sentando confortavelmente. Descruzando braços e pernas para que a energia flua livremente. Esquecendo os nossos problemas do lado de fora. Vamos imaginando em nossa mente uma paisagem da natureza que mais nos agrade. Vamos nos imaginando nessa natureza, onde vamos elevando os nossos pensamentos e cumprimentando o nosso mentor pessoal. Nosso anjo guardião, que nos acolhe e nos protege no dia a dia. Com ele, vamos cumprimentando todas as equipes espirituais aqui presentes, onde juntos vamos até Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus, mãe de todos, que com seu manto azul nos acolhe e nos protege de tudo e de todos. E com Maria, vamos até seu Filho, o Mestre Jesus. Onde, Mestre, aqui na Terra, procuramos seguir e divulgar os seus ensinamentos. E com Jesus, vamos dizendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. E com Jesus, vamos até Deus Pai, o Criador. Onde, Pai, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome. E desde já agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos mais próximos da esfera espiritual, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Vou passar a palavra para o Diego, que vai fazer a preleção da noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje eu trouxe um tema aqui, que é a fé e a caridade, né? Do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E o espírito protetor, né, de 1861, começa dizendo o seguinte, ó: eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá a condição de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Então, esse primeiro parágrafo, o Espírito está explicando para nós, né, que a caridade sem a fé, na realidade, ela não é uma caridade verdadeira, né? Não deixa de ser uma caridade. A caridade, ela pode existir, sim, mas não é verdadeira. Por quê, né? Como ela diz, na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre pessoas sem religião.
Quando ela diz isso, é a vontade do auxílio, a vontade da ajuda, né? Sem religião, a gente pode entender que são os ateus, que não acreditam em nenhum ser supremo e nem em algo acima de nós. Eles acreditam que pode existir algo além da matéria, mas não que exista um ser que coordene tudo. E mesmo assim eles praticam o bem, eles fazem a caridade, né? E aí, né, como ela fala, quando ela diz, a caridade verdadeira é aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses. Quais interesses? Interesses materiais, egoístas, né, como ela diz. Ou seja, que é necessário praticar a caridade abrindo mão de qualquer interesse material. Que a gente deve, né, aprender a praticar a caridade sem esperar alguma coisa em troca. Porque hoje, né, através de tudo que a gente vê por aí, de tudo que acontece, a gente acredita que tudo que eu vou fazer eu quero algo em troca, né? Então se eu tenho que praticar alguma coisa eu também quero. Não faço se não tiver nada de retorno. Mas não é por aí que funciona com as leis de Deus, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que a lei de justiça, amor e caridade, ela vai agir, né, tanto no bem quanto no mal que a gente pratica. Quando a gente pratica as coisas boas, automaticamente a gente já está fazendo o bem para quem? Não é para o próximo, é para nós. Porque somos nós o maior beneficiado. Então, quando a gente pratica a caridade, como ele fala aqui, mesmo que ainda seja no impulso, né, mas que a gente comece a deixar as questões materiais de lado, nós estamos tendo a oportunidade de nos ajudar. Ou seja, não precisa da gente esperar algo em troca. Isso vai vir naturalmente, seja no mesmo dia, seja no dia seguinte, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja numa próxima reencarnação. Virá. O bônus do que a gente fez vai vir. Então, como ela diz, não tem a necessidade, a gente não precisa fazer com interesse, né? Mostrando, olha, eu estou fazendo a caridade, olha, isso aqui, aí já não é uma caridade, como aqui já diz, verdadeira, porque também entra a parte da ostentação, né? Eu estou mostrando que eu estou fazendo, e a caridade a gente não precisa mostrar que a gente faz, a gente simplesmente tem que fazer. Seja ela, né, uma caridade material, uma caridade moral, porque quem precisa ver o que a gente está fazendo vai ver, que é Deus. Ele vai saber lá no fundo qual que é a intenção nossa, né? Quando ela diz, né, somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Ou seja, quando ela está dizendo isso, que fazer o bem, né, fazer a caridade, ter fé, vai nos ajudar nos nossos problemas diários. Vai nos dar força para que a gente consiga resolver as questões que a gente tem, para que a gente receba aquilo que a gente tem que receber para continuar tocando a nossa vida, porque o que a gente tem que receber, a gente vai receber. Isso não tem como a gente fugir disso. Deus vai permitir normalmente que o que tiver que chegar até nós, chegará. Se a gente cumprir com o nosso dever, né, como aqui ela fala que é praticando a caridade, vem algo além do que a gente já recebe. Ela continua dizendo, ó, meus filhos, é em vão que o homem ávido dos prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino na terra, achando que deve ocupar-se apenas de sua felicidade. Quando ela fala isso, é a pessoa egoísta, que ela acha que ela só tem que se preocupar com a felicidade dela, e não daquele próximo que está ao nosso lado. Que aquele não merece a felicidade, que aquele ele tem que ir atrás, ele tem que correr, eu quero a minha. Por isso que ela diz que é em vão. Por quê? Porque ele está deixando de praticar algo no bem. Quando ele pensa de forma egoísta, só vem a nós, né, ao vosso reino nada,
Ao invés da gente ajudar, a gente atrapalha. E ao invés da gente ganhar, a gente será cobrado. Por quê? Porque coisas que eu poderia fazer e não fiz. Porque a caridade tem uma fala aqui que já diz, né? A caridade, quando a gente não faz e fica indiferente a ela, né? Não vou ficar inerte, né? Não vou fazer nada. Mas quando a gente tem a possibilidade de fazer e não faz, e permite que o mal aconteça, a gente está sendo taxado por isso. Por quê? Porque eu tinha a oportunidade de ajudar, de amparar, de corrigir alguma coisa. E eu fiquei inerte àquele problema, deixei acontecer. Ou seja, eu sou corresponsável por aquilo também. Por isso que é importante a gente praticar ela, mesmo que seja nas menores quantidades, mas que seja na maior intensidade. E o Espírito continua dizendo o seguinte: Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Ou seja, quando a gente passa encarnado nessa, em outras que a gente passou, em outras que nós viremos, é justamente para ajustar a nossa moralidade, né? Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo e das exigências do mundo material. Porque tem muita coisa que só existe aqui encarnado, que no mundo espiritual não existe. Por exemplo, a matéria mesmo em si, só tem aqui. No mundo espiritual não tem a matéria igual tem aqui. No mundo espiritual a gente não vai ser apegado à mesma matéria que é aqui. No mundo espiritual não há dinheiro, não há tesouros, não há riqueza. Somente aqui é onde a gente consegue corrigir esses defeitos, aperfeiçoar essas questões morais. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoe, exercitando a caridade. Ou seja, aonde a gente vive, com quem a gente se relaciona, as tendências que nós temos, que as outras pessoas têm, as necessidades, tudo isso é como ela fala, contribui, né, constitui para que nos aperfeiçoemos e exercitemos a caridade. Ou seja, quando a gente vê aqui um exemplo de pessoas que têm necessidade de alguma coisa, a gente vai auxiliar, seja algo material, seja algo espiritual, seja algo moral mesmo, e a gente pode auxiliar, é um aperfeiçoamento nosso. Por quê? Porque a gente está colocando em exercício a lei do amor. Nós já estamos nos colocando junto ao outro, no lugar do outro. Não tentando sentir o que o outro sente, mas nos colocando na posição dele para tentar visualizar o que ele está passando. E aí a gente tem a compaixão, tem vários sentimentos que vêm à tona que faz com que a gente aprenda a exercer a caridade. E aí ela continua dizendo, né? Apenas a custas de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Né? Então, apenas, né, às custas de concessões e sacrifícios, ou seja, algo que nos será dado, mais sacrifícios que teremos que fazer para praticar a caridade. Porque a caridade, a gente precisa entender que assim, ela também depende de cada um, de cada espírito, de cada sacrifício que cada um faz. Aquele que levanta às vezes cedo para ir em algum lugar beneficente, para fazer sopa para aquele que precisa. Então ele tem que levantar às 5 horas da manhã, ele vai levantar às 5 horas da manhã. Isso é um sacrifício, ele poderia ficar dormindo. Aquele que sai da sua casa para ir assistir uma palestra, igual nós. Aquele que deixa o seu lar, sua família, para atender algum trabalho. Isso é uma caridade, é um sacrifício. Aquele que abandona festas, casamentos, formaturas, às vezes por um bem maior.
é um sacrifício. Em prol de quem? Do outro e dele mesmo. Então, a caridade não tem como a gente fazer ela sem sacrifício. Tem que ter o mínimo de sacrifício nosso para poder exercer. A gente vai precisar abrir mão de certas coisas para poder auxiliar. Mas a recompensa depois ela é maior. O retorno que a gente tem depois, ele é muito grande. Ela continua dizendo, aqui na terra a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não aos que procuram nos prazeres materiais. Então veja o que ela diz sobre a felicidade, o que esse Espírito diz. Que está destinado realmente àquele que pratica o bem, que está interessado em praticar a caridade, o auxílio, o amor, aquilo que Jesus veio fazer, veio nos ensinar. Para esse sim está destinado, né, a caridade. E não aos que procuram os prazeres materiais. E por que não aos que procuram os prazeres materiais? Porque a matéria acaba. A matéria, uma hora, ela cessa. Igual nós. Nossa matéria tem validade. Nós vamos desencarnar, o corpo vai ficar. Essas cadeiras aqui, elas têm validade. Tudo que tem aqui tem uma validade. Um tempo duradouro. E quando não tem? Então, como ele diz aqui, que muitos, né, procuram nos prazeres materiais. E a hora que não ter aquelas questões materiais? Só são felizes condicionados à questão material? A hora que tira, não tem mais a felicidade. Aí entra o desespero, entra todos os sentimentos ruins. Por isso que ele fala que ele é destinado àqueles que procuram a prática do bem. Por quê? Porque aquele que está praticando o bem, ele sempre vai praticar. Cada vez mais que ele faz, ele vai procurar fazer mais. Porque aquilo tem retorno. Faz bem. Quando a gente vê o outro sendo auxiliado e melhorando espiritualmente, moralmente, fisicamente, a gente começa a ter a crença de que fazer o bem vale a pena. Quando a gente vê o resultado em nós temos mais ainda a certeza. E ela fala, a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Por que ela fala isso? Porque no passado, quando começou o cristianismo, a gente sabe que os cristãos foram perseguidos pelos romanos, pelos soldados, por várias pessoas na época, né, taxado como vários nomes. Os apóstolos, né, foram presos, foram mortos. Esses foram os mártires que se sacrificaram até a vida, né, para poder passar a mensagem de Jesus. Hoje, como ela fala, a gente não precisa mais disso. A gente precisa, como ela diz, deixar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, isso de lado. E praticar o bem, praticar a caridade. Porque a prática da caridade é realmente dar aquilo que eu tenho. Eu não tenho material, mas tenho algo que eu possa dar além da matéria, que é o auxílio, a atenção, o carinho, o amor, o respeito. Isso é praticar a caridade. Mas o orgulhoso, o egoísta, né, o vaidoso, em nível maior, ele não vai fazer isso, porque ele não consegue ainda. Porque ele está sempre acima do outro. O problema dele sempre às vezes é maior do que o do próximo. Ele sempre sabe mais que o próximo. Ele não vai desperdiçar o tempo dele em ajudar. Mas ele acha que com isso ele é superior a qualquer um. Na realidade ele é inferior. Porque egoísmo, orgulho, são duas coisas que a gente vai ver no Evangelho que Jesus combate. São de espíritos inferiores ainda. Os espíritos evoluídos, os espíritos mais capacidade, já não são mais orgulhosos, não são
mais vaidosos, não são egoístas, porque eles já aprenderam a deixar isso de lado. E aí a última frase que ela tem, que é interessante, ela: vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. O que ela quer dizer com isso? Quando a gente se inspira na caridade para fazer o bem, quando a gente vê, né, a caridade como bem ao próximo e a nós, e quando ela fala sustentado pela fé, por que sustentado pela fé? Porque ela quer dizer que não adianta a gente fazer a caridade acreditando que não vai dar certo, acreditando que aquilo não tem retorno nenhum, acreditando que aquilo não vai acontecer. Na realidade, a gente tem que fazer a caridade acreditando que o que a gente faz vai auxiliar o próximo. Porque por trás, na parte espiritual, que a gente não consegue visualizar, ou às vezes não tem acesso, todos os espíritos estão se movimentando para auxiliar todos nós que estamos aqui. Ninguém fica sem o auxílio. Ninguém fica sem o amparo, sem a ajuda de Deus. Todos nós, a todo momento, somos amparados. E aí, quando a gente faz um ato de caridade sem a sustentação da fé, é como ela fala, não é uma fé, não é uma caridade verdadeira. Porque eu estou fazendo algo, mas eu não acredito naquilo que eu faço. Aquele que vai receber alguma coisa, ele recebe de qualquer jeito. Independente de quem quer que seja que esteja fazendo algo para ele. Mas quem está praticando é o que, nesse ponto, menos recebe. Por quê? Porque não acredita naquilo que faz. Não acredita naquele potencial que ele tem de ajudar. Não acredita naquele potencial que ele pode auxiliar alguém, às vezes com uma palavra. Quantas vezes a gente já não passou por situações de conversar com pessoas que estão com algum tipo de problema, e uma conversa simples alivia o outro? Isso é uma forma de caridade. Você está auxiliando aquele que está passando por angústia, aquele que está passando por algum problema. Às vezes você está dando uma solução para o problema dele. Você está deixando de lado os seus compromissos. Você está abrindo mão do seu tempo. Você está ali com a pessoa escutando, ouvindo, com respeito, com atenção. Você está praticando a caridade. Você está auxiliando. Mas se você não faz isso e falar, não vai adiantar nada isso que eu estou fazendo, para ele, se ele tiver que receber, ele vai receber. Agora você, como é que você faz a caridade sem acreditar, sem ter fé? Porque a gente não faz sozinho. A gente faz sempre amparado. A caridade também é sempre amparada pela espiritualidade. É permitida por Deus. Porque aquele que tem que receber, ele vai receber na hora certa, no momento certo. Se chegar a hora, alguém vai lá auxiliar. E aí, além de alguém lá auxiliar, tem toda uma espiritualidade por trás, auxiliando. Então, não ter fé também é acreditar, não acreditar nas obras de Deus. Porque o que é da parte dele, ele vai fazer. Isso com certeza. Isso a gente não pode ter a menor dúvida. Que o que Deus puder fazer para nos auxiliar, Ele faz. Mas será que a gente está preparado para receber isso? Será que a gente está aberto para receber esses auxílios? Será que a gente realmente não recebe porque a gente também não tem essa fé toda? Então o que ela fala que da caridade, né, a verdadeira, é que ela tem que ser feita com a vontade, ela tem que ser feita com fé, ela tem que vir de dentro, ela tem que ter aquele impulso, como aqui ela fala, né? Impulsionado, inspirados pela caridade. Então eu vou ajudar. Eu vou, em determinado trabalho, fazer esse trabalho. Eu vou auxiliar. Sustentado pela fé, eu vou auxiliar e sei que vai dar tudo certo. Sei que Deus fará a parte dele, eu vou fazer a minha. Porque é um conjunto isso. A gente não, como a gente não está sozinho. A gente está sempre amparado. E quando a gente se prontifica a fazer algo bom, do lado do bem,
só da gente ter a intenção, a gente movimenta vários espíritos bons. Às vezes, eles só estão esperando a gente ter aquele intuito, né? De falar, nossa, quero fazer tal trabalho. Ele já modifica, só está esperando a nossa decisão, porque já está pronto. A hora que a gente fala, eu quero fazer, tudo começa a se ajeitar para o caminho certo. O trabalho aparece, as coisas mudam, só que a gente não percebe nisso, porque a gente está voltado para as coisas grandes. Mas nas coisas pequenas, existe todo um mecanismo trabalhando em favor de todos nós. Às vezes, sendo intuídos para a gente fazer as coisas boas, que a gente é intuído 24 horas por dia. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Aí somos nós que vamos dar ouvido a qual lado a gente vai. E o lado bom ele sempre está esperando, ó, tomara que ele faça isso, tomara que ele faça... Isso a gente vê nas literaturas, nos filmes, que os benfeitores só estão esperando a gente pedir alguma coisa, ou só um ato da gente para poder deslanchar alguma coisa. E a gente às vezes retruca, eu não vou porque não gosto de fulano no trabalho, não gosto de ciclano. Né? Se a gente for olhar para esse lado, a gente não vai trabalhar em lugar nenhum. Porque é justamente esses momentos que a gente trabalha o que ela falou aqui, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Porque não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos os mesmos aos olhos de Deus. O que pode acontecer é estarmos em níveis espirituais diferentes. Uns a mais, outros a menos ainda, isso é normal. Mas melhor não tem ninguém. Nem Jesus, quando veio na Terra para nos ensinar, ele se colocou melhor que os outros. Na realidade, ele mostrou para nós o que é a verdadeira caridade, o que é a humildade, o que é a simplicidade e como fazer. Mas somos nós que às vezes dificultamos. Né? E fazer a caridade, ela está do nosso lado. Dentro da nossa casa, às vezes. O nosso familiar que mais precisa às vezes ser ouvido, mais precisa de paciência. É ali que a gente pode testar. Superando isso, a gente pode ir mais além. Porque se a gente não começar a trabalhar isso agora, não adianta. Vai vir outra encarnação, a gente vai ter que trabalhar de novo. Vai vir outra, vai ter que trabalhar de novo. Até que a gente consiga superar e corrigir essas falhas morais. Porque para chegar à perfeição, como Deus quer, só passando por todas essas fases. Nem que tenha que reencarnar 100 vezes. Com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, para superar a gente reencarna. E cada vez mais difícil, que é justamente para a gente aprender. Porque é na dor que o espírito aprende. Não é no estudo, no estudo é importante ter o conhecimento, mas é na prática que a gente evolui. E é por isso que ela fala que muitos desses aperfeiçoamentos morais é só na Terra que a gente consegue, porque é aqui onde a gente tem todas as oportunidades para corrigir as falhas morais. É nessa encarnação, é na outra que já tivemos, é nas próximas. Não conseguimos concluir tudo nessa, mas podemos adiantar, melhorar para a próxima, e assim sucessivamente. Porque se a gente não fizer a nossa parte aqui e agora, vai ficar para a próxima. Se não fizer na próxima, vai ficar na próxima. Vai postergando. Uma hora vai ter que fazer. E às vezes essa hora vai vir justamente na dor. Que Jesus abençoe a todos, que tenham um bom início de semana, que Deus encaminhe e sigam cada um a seus lares com muito amor e muita paz. Que assim seja. Obrigado, Diego. Gratidão, viu? Gratidão imensa pela mensagem, pelas palavras. Como é bom toda semana estarmos juntos,
enchendo os nossos corações com mensagens, com reflexões. Então vamos fechando os olhos novamente, buscando sentir todo o ambiente onde nós nos encontramos, sentindo a harmonia, a energia, a amorosidade que nos envolve nesta noite. E juntos vamos refletindo profundamente sobre a belíssima mensagem da noite, que nos faz lembrar a fé, caridade, enfim, tudo aquilo que o Cristo nos exemplificou, nos deixou o caminho a ser seguido. E cada dia, a cada nova manhã, todos nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando a caridade, a fé. A caridade é muito ampla, mas uma das que muitas vezes esquecemos, que é a paciência, também é caridade, a tolerância é caridade, a compreensão é caridade, enfim, muitas outras tantas que o nosso irmão nos trouxe. Buscamos manter o nosso silêncio físico, mental, refletindo como estamos na prática da fé, da caridade. Lembrando aquela máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E assim vamos rogando a Jesus, a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que no decorrer dessa semana nos envolva em paz e harmonia. Que assim seja.